Olá, que Deus abençoe. Aqui é o ministro Fábio dos Santos. Estou aqui para falar resumidamente sobre mais um livro de Charles Haddon Spurgeon, como eu gosto de dizer, acho muito legal. Consta em suas biografias que, além dele ser conhecido como o príncipe dos pregadores, também foi o último dos puritanos. Eu falei num vídeo sobre o seu sermão Céu e Inferno. Falei que ele era muito correlacionado com outro sermão, outra obra literária chamada Soberania e Salvação, que eu quero falar agora. Eu fiz uma impressão rápida só para sair um pouco do iPad, tá? Eu não terminei, mas por incrível que pareça, cara, é muito bom você ler essas obras clássicas aí, tá? Juntas, Céu e Inferno e Soberania e Salvação. Por exemplo, Soberania e Salvação foi um sermão pregado na manhã de domingo, 6 de janeiro de 1856, na capela do New Park Street, Southwark, Londres. E a história dele também é muito bonita, um momento de perseguição do Império Espanhol, né, contra os protestantes, e ele foi para esse país. Enfim, a história dele é muito linda, não só os seus sermões. Mas, a princípio, eu já comecei a meditar sobre soberania, que o significado é autoridade, domínio, poder não delegável, não renunciável, e não há superior a ele, tá? Só definindo para já ajudar você quando for ler essa obra aí. O grego, né, sozo, relacionado à salvação, vai ser falado aqui. Ele usa Isaías 45:22, que diz: olhai para mim, sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Ele vai enfatizar muito isso. Porque eu sou Deus, porque Ele é Deus e não há outro. O que eu gostei da soberania e salvação é isso, que Ele vai mostrando a soberania de Deus no decorrer das gerações, da história, dos acontecimentos, e dentro da soberania de Deus, da sua autoridade suprema, a vontade dele, da divindade, que é o theotes no grego, é salvar, não condenar. Eu acho muito lindo. A vontade é salvar, o propósito de Deus é salvar. Ele vai falar muito aqui que Deus já era, né? Antes do princípio criacional, antes de Gênesis. Até cito aqui para você um versículo, não está aqui, mas, por exemplo, João 1, o princípio era o verbo. Então, aquele princípio da eternidade, antes da criação, ele já era. Então, o Deus que ele apresenta aqui, soberano, é eterno, né? Que não tem princípio nem fim. Porque o João 1, o prólogo do Novo Testamento, vai falar de uma história antes de Gênesis 1, que é o primeiro livro da nossa Bíblia. Então é esse Deus do prólogo, antes da criação, que ele vai falando, discorrendo, para que a gente saiba que só o Senhor é Deus. O Deus que pode criar, que pode destruir. E ele vai explanando a questão da idolatria dos deuses criados, que esses deuses serão esquecidos, só Deus será lembrado. E isso é uma verdade, gente. Muitos deuses que foram adorados na cultura antiga, até mesmo na Idade Média, hoje ninguém se curva mais sobre isso. Todos sabem que era uma coisa totalmente ilógica de seres humanos, né? Adorar coisas como se fossem deuses, se curvar a elas, sendo que elas não são. Ele vai discorrer isso, falando de deuses e até mesmo de pessoas, impérios que se denominaram deuses. E ele enfatiza muito. Por quê? Porque ele é Deus e não há outro. E só Deus, o único Deus, vai subsistindo. Aí ele fala da Babilônia, fala da Grécia, fala de vários impérios, vários homens. Ele fala aqui também de uma crença. Ele fala de grandes líderes religiosos como Buda, outros que foram vistos como deuses. Mas cadê eles, né? Deixaram de existir, e Deus continua sempre. Passa geração, entra geração, isso é muito legal. Ele fala aqui de uma cultura que para mim foi muito legal, foi aqui mais um conhecimento histórico-cultural. Pessoas que nos rituais a uma divindade eram atropeladas, passavam um grande carro e elas morriam, né, as multidões venerando esses deuses, que é o carro monstro destruidor, em inglês Juggernaut. Era uma espécie de carro alegórico gigante que os hindus adoravam como uma das representações de Krishna. E sua procissão causava pela grande multidão grandes mortes entre os devotos. Aí ele vai dizer que isso era uma febre, né, uma certa época, mas não foi mais, acabou, deixou de existir.
Diz que só Deus é soberano, deuses humanos, monarcas, reinos, influentes, sábios, todos são abatidos diante dele. Ele fala da soberba de Nabucodonosor e o que aconteceu com ele, por não dar glória a Deus. A questão de Herodes, que foi comido de bicho porque não deu glória a Deus. E ele vai mostrando tudo na história que se relaciona a deuses. Deus mostra a sua soberania sobre eles, os abatendo. Então só Deus subsiste. Homens e seus pensamentos vãos vão sendo esquecidos. Aí ele cita que toda vez que a igreja deixou que Deus era Deus e único Deus, ela sofreu. E quando o povo de Israel também esqueceu-se que Deus era o único Deus, eles começaram a padecer. E ele deixa assim, para a gente já um conselho, porque quando a gente esquece, ele fala que tem cristãos que falam assim, não precisa de ficar falando que Deus é Deus, todo mundo já sabe. E ele fala, não, tem que falar sim, sabe por quê? Porque toda vez que você deixa de falar, você corre o risco de esquecer. E quando você esquece que Deus é o único Deus, você vai adorar outros deuses. E isso é muito interessante, é muito verdade isso aqui. Tanto que a cultura de Israel era uma cultura de muitos símbolos, muitas oblações para ficar lembrando eles, para eles não esquecerem. Nas atitudes, no comer, na vestimenta, tudo lembrava a Deus. E hoje a igreja, quando ela começa a deixar de buscar Deus, o que ela vai fazer? Ela vai adorar os deuses dessa terra e pode perecer e padecer consequências por isso. Outra coisa, quem se conforta com riquezas adquiridas, ele fala daquele cara que tinha suprimento, aí Deus falou, pedirão a sua alma. Fala do texto de Tiago, de gente que fala assim por jactância, presunção. A gente vai para aquela cidade, vamos vender, vamos fazer comércio, vamos ganhar muito dinheiro. Ele diz, mas se tu morrer hoje, e se pedir a sua alma hoje, o que vai ser de você? Para onde você vai porque você adorou as riquezas em vez de adorar a Deus? Isso aqui é a minha forma de explicar o que eu entendi. Que quem se acomoda ao conforto e riquezas adquiridas faz delas o seu Deus. Então nunca nada nessa terra pode tirar o lugar de Deus na nossa vida. E esse reconhecimento de que só Ele é Deus, só Ele pode salvar, pode nos ajudar. Quando clamarmos, só Ele pode nos ouvir. O que é interessante, que eu fecho aqui, ele fala de como Deus trabalha na vida de um ministro, de um pregador, de um servo seu. Isso é muito interessante, o porquê de muitas situações adversas que passamos, justamente com esse intuito, para que a gente não esqueça que Ele é Deus, que a gente só tem Ele, que a gente depende dEle, que só Ele pode nos ajudar. Aí ele fala de como Deus permite inimigos, situações adversas, só para isso. Só para nos mostrar que não vem de nenhum lugar dessa terra a nossa salvação e socorro, a não ser de Deus. Vou até ler o texto, que eu achei muito interessante isso aqui. Deus ensina seu povo a cada dia por meio da enfermidade, da aflição, da depressão espiritual, do abandono de Deus, da perda do Espírito Santo por um tempo e da falta de alegria em seu rosto. Ensina que Ele é Deus e não há outro. E não devemos esquecer que há alguns servos especiais de Deus levantados para grandes obras que devem aprender esta lição de maneira especial. E aqui ele vai falar de um grande risco que acontece quando a gente começa a ser usado, receber o favor, o poder de Deus, que é a soberba, o risco de se esquecer de Deus e se achar que você é o agente principal de tudo que está sendo realizado através de você. Olha só, por exemplo, vejamos um homem chamado à grandiosa obra de pregar o Evangelho. Tem êxito, Deus o ajuda, milhares de pessoas aprendem aos seus pés e multidões estão pendentes de seus lábios. Tão certo como é humano, terá uma tendência a ser exaltado sem medida e começará a se olhar demasiado e olhar muito pouco para Deus. E realmente isso é uma experiência que qualquer ministro, qualquer pessoa usada por Deus passa. E é legal, porque ele vai dizer, gente, por que isso? Por que então Deus nos abate, muitas vezes permite infortúnios, para a gente não esquecer que só Ele é Deus, só Ele permanece, só Ele é o Todo-Poderoso, Ele é único, Ele é singular, Ele é sacerdote sem par, porque tudo que é único é perfeito. Então Ele é único. Se Deus nos dá uma missão especial, geralmente começamos a dar-nos honra e glória a nós mesmos. Ele é Deus e não há outro. O pobre Paulo, isso que é interessante, vai falar de Paulo, poderia ter se considerado um Deus.
e poderia ter resultado com sucesso em razão da grandeza de sua revelação. Isso é verdade, Paulo foi um homem ilustre, muito sábio. E se não tivesse recebido um aguilhão em sua carne, os deuses não podiam ter aguilhões em sua carne. Então, ou seja, o aguilhão na carne de Paulo, o que foi o aguilhão de Paulo? Esses homens que se acharam sábios, grandes reis, monarcas, líderes religiosos, de religiões vãs, porque eles foram se engrandecendo e não se arrependeram? Porque houve uma permissão de Deus. Mas olha só que lindo, para Deus não perder o seu ministro no mesmo caminho, para que ele visse que ele realmente não era um Deus, que ele era o poderoso, né? Porque Paulo era realmente o cara da época, Deus permitiu um aguilhão. Por isso que ele usa essa expressão, deuses não podiam terem aguilhões em sua carne. Ou seja, então Paulo percebeu, eu não sou isso tudo, porque olha só o que eu estou passando, olha minhas fraquezas. Aquela passagem que ele fala que é esbofeteado, mensagem de Satanás, aquilo ali é muito tremendo. Os problemas que nós passamos é o amor de Deus para que a gente não caia no erro da soberba e deixemos as pessoas nos idolatrar e fazer deuses. Porque o que acontecia na época acontece hoje. E onde mora o perigo? Cristo Jesus, isso aqui é um comentário meu, coloquei, aprendeu a obediência pelo sofrimento para ser nosso exemplo. O espinho de Paulo foi para poupá-lo, livrá-lo do que aconteceu com muitos homens acima da média, soberba e o endeusamento feito por homens idólatras. Eu anotei isso, achei muito interessante. E aqui tem muita coisa muito forte. Deus permite, às vezes, a gente buscar e subir no púlpito e a unção se retirar, cada coisa, para a gente sempre se firmar nele. É isso que ele vai falando. As adversidades pessoais que o ministro passa, é para ele ver que Deus existe e que ele só tem Deus e que Deus é o único Deus. É isso que ele vai mostrar aqui. Se todos aplaudissem, se todos fossem gratificados, pensaríamos que somos Deus. Mas quando se burlam, insultam-nos, nos voltamos para o nosso Deus e clamamos as perseguições, um propósito de nos mostrar que só Ele é Deus. Interessante. E ele vai discorrendo dessa mesma forma. Eu não li todo, tá? Mas eu já deixo aí o conselho para vocês, a soberania de Deus, de que só Ele é Deus. Aí pronto, para fechar, ele vai discorrer o final do livro, pelo que eu comecei a ler aqui, falando que se esse Deus é soberano e Ele permanece, Ele pode, Ele quem manda, esse Deus ele tem uma ordem. Uma ordem o quê? Que todos os termos da terra sejam salvos, que é o que liga com o livro Céu e Inferno. Aí ele vai falar soberania e salvação, que é o título. Ele começa com a soberania, depois termina com a vontade de Deus salvar você e você ter a obrigação de reconhecer que Ele é Deus e aceitar essa salvação crendo, olhando para Ele. Muito lindo o que é discorrido nesse sermão que virou obra literária, amém? Então que Deus abençoe, espero que você tenha sido edificado aí. Beijo no coração e até a próxima aí. Ministros da Santidade, fica ligado. Valeu!